Você já ouviu falar do profeta que, por ouvir uma voz errada, foi morto? Pois é, essa história está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 13, onde vai falar sobre a história de um homem de Deus, um profeta, a qual foi enviado de Judá até Betel para profetizar contra o altar. Enquanto ele estava lá profetizando contra o altar, o rei daquele lugar estendeu a sua mão para mandar prendê-lo, pois estava repreendendo, estava cumprindo uma ordem direta de Deus. Mas quando ele estende a sua mão para mandar prender o profeta, o homem de Deus, a sua mão se torna seca. E ele clama ao profeta agora para que ele orasse a Deus, para que sua mão viesse ser restabelecida novamente. E assim o profeta faz e a mão do rei volta ao normal. Assim o rei o convida para ir à sua casa, para comer e para ganhar alguns presentes. Mas ele se mantém firme no propósito, dizendo, não, eu não irei contigo. Logo depois ele sela novamente o jumento e vai agora por um caminho diferente pelo qual ele veio até Betel. E no caminho ele se assenta debaixo de um pé de uma árvore, descansando na sombra. E aquele ocorrido chega até o ouvido de um profeta velho que residia naquela cidade. E o profeta velho pede aos seus filhos que sele também um jumento, e ele vai de encontro ao profeta. E quando ele chega, ele diz, vem comigo, vem comer, vem beber. E o profeta se mantém firme no mandato do Senhor e diz, não, eu não irei contigo. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele convida o profeta para ir à sua casa e o profeta fica firme no propósito, na ordenança do Senhor, ele agora vai dizer, não, eu estou vindo porque um anjo do Senhor apareceu para mim e disse para me dizer para ti, para tu vir comigo, para minha casa, para tu comer e para tu beber. E a palavra do Senhor vai dizer que ele mentiu. E assim o profeta vai à casa do homem velho, e enquanto ele está na mesa, comendo e bebendo, e a palavra do Senhor vem a ele dizendo que por ele ter desobedecido à ordem direta de Deus, ele não chegaria ao sepulcro de seus pais, antes morreria. E a palavra do Senhor vai dizer que logo depois daquilo, ele monta novamente no jumento e na estrada vem um leão e o ataca e o mata, mas não o destraça, não faz nada com o jumento e fica os três ali, o leão, o homem morto, o profeta e o jumento. E alguns homens que passam ali faz conhecido ao profeta velho que vai, pega o homem e sepulta ali naquela cidade, cumprindo assim a ordem de Deus que não chegaria ao sepulcro de seus pais. E a reflexão que eu trago para essa palavra é que nós devemos sustentar o propósito, não deixar que a voz do inimigo venha nos confundir daquilo que o Senhor já determinou nas nossas vidas. Se o Senhor disse, vai que eu estarei contigo, não temas, não tenha medo, não retroceda e nem dê ouvidos a vozes enganadoras. Às vezes, existem pessoas que até são espirituais ou até mesmo dizem que são espirituais, porque o homem era um velho profeta, ou seja, já tinha sido usado por Deus, mas naquele momento ele estava sendo usado por um espírito de engano, porque a Bíblia diz que ele mentiu. Então, quando alguém mente em nome do Senhor, a pessoa que não tem discernimento, a pessoa que não tem conhecimento com Deus, que não tem uma fé firmada no Senhor, ele acaba sendo enganado e o pior acontece. Então, que nós venhamos nos mantermos firmes ao propósito e ao chamado do Senhor. E aqui eu quero trazer um contraste a essa reflexão. O homem de Deus se deixou ser enganado no meio da missão. É o que acontece com muitas pessoas. O Senhor já determinou, o Senhor já deu a ordem, e no meio do caminho se deixa ser enganado por ouvir vozes sedutoras, vozes mundanas que dizem, não é bem assim. Não faça isso. Você poderia ser mais flexível. Pare com isso. Para que tanta santidade? Pare com isso. Para que você age dessa forma? Deus é amor. Deus sabe, Deus conhece e tal. Mas a verdade é que se o Senhor já deu uma ordem, a ordem deve ser cumprida. Custe o que custar. Doa a quem doer.
Que nós possamos colocar isso nos nossos corações e entender que o Senhor que mandou, o Senhor que irá se responsabilizar. O Senhor estará conosco até o momento em que nós nos mantenhamos firmes a Ele, constantes, obedecendo e com a nossa fidelidade intacta ao Senhor. Porque se o Senhor já deu a ordem, tenha certeza que o Senhor não voltará com uma outra palavra contrária da sua. Se o Senhor já disse, eu estou contigo, contigo o Senhor vai estar. Apenas continue obedecendo a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor, aquilo que o Senhor levou você a fazer. Tenha atenção às vozes que você ouve. Adão também recebeu de Deus uma ordem direta, porém ele deu ouvidos a outras vozes, a qual trouxe uma consequência terrível para toda a humanidade. E até hoje nós sofremos as consequências do ato de Adão. Então, fique ciente que toda ação tem uma consequência. Se nós observarmos, essas duas situações tiveram consequências terríveis. O profeta foi a morte instantânea, foi Deus falar e logo depois a palavra se cumprir e a morte, a sentença vir sobre ele. E Adão também, que foi a morte que nós vimos que até hoje essa consequência gera em nossas vidas. Porém, nós temos hoje o dom gratuito de Deus, a vida eterna, que é por meio do Senhor Jesus Cristo. Existe um momento nas nossas vidas que nós podemos ouvir uma voz que não é a voz de Deus e às vezes acabar fazendo coisas, acontecendo situações que vai completamente contra o propósito que Deus tem em nossas vidas. Mas o importante é que nós temos a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos ao Senhor Jesus com o coração contrito. Porque se nós observarmos, o perigo nem sempre vem se mostrando de uma forma mal. Às vezes como uma voz amiga, às vezes como uma voz espiritual, às vezes como uma pessoa que só quer parecer legal e chega para dar um conselho e muitas vezes aquele conselho está vindo do próprio inimigo. Então, para que nós não venhamos ser enganados, nós temos que ter em nós o discernimento de espírito. Para que quando nós ouvirmos uma voz que parece até boa, mas que não é, nós venhamos ter um entendimento. Isso bem aqui não vem de Deus. Para que nós possamos permanecer firmes no propósito, na missão que o Senhor nos deu, nós temos que ter o discernimento de espírito, temos que estar atento à voz de Deus, sermos sensíveis à voz de Deus, porque o Senhor fala e Ele confirma a sua palavra.